Meu amigo, querendo ou não, o Lula plantou uma bomba para o próximo presidente da República. Se vai ser ele, se vai ser outro, eu não sei, mas quem assumiu o mandato tá com um problemaço pela frente do ponto de vista econômico, que é o grande problema desse desgoverno Lula. Tem vários problemas, tá? Segurança pública, moralidade, aparelhamento do poder judiciário, tudo isso aí são problemas gravíssimos que eu coloco na conta de quem fez o L em 2022, o pessoal isentão que falou: "Não, vamos botar o Lula, depois a gente tira ele, é só para tirar o Bolsonaro, né?" E tá aí, não tiraram o Lula coisa nenhuma, entregaram para ele dois ministros do STF de mão beijada e estão deixando o cara falir o Brasil. A gente vai demorar muito tempo para se recuperar disso aqui, tá? Tava tudo prontinho, tudo bem azeitado para a economia brasileira seguir caminhando no pós-pandemia, mas não, o pessoal isentão quis quebrar o Brasil de uma vez. É difícil, meu amigo, a realidade do Brasil é difícil. E agora, com base naquilo que foi um escândalo, projeto de lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem apresentado, a gente percebe claramente que o governo Lula jogou a toalha e falou: olha só, crise financeira já no ano que vem e quem assumiu o mandato em 2017, em 2027 está no sal para lidar com essa situação. Vamos ver os problemas relacionados a isso e quais tipos de reformas terão que ser feitas para salvar o Brasil em 2027, porque isso vai ajudar a gente a pensar em quem votar no ano que vem, qual tipo de proposta tem que ser mais bem aceita pela direita, por quem quer tirar a esquerda do poder para evitar que o Brasil vá para o buraco, para evitar que o Brasil vire uma Argentina ou pior ainda, uma Venezuela. Vamos conversar sobre isso, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né? O ponto aqui principal está relacionado, portanto, ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2026, o PLDO. E o pessoal aqui da Veja resumiu em 4 pontos quais são os principais tópicos, a mensagem por trás desse projeto de lei apresentado, né? Então, primeiro de tudo aqui, é possível que o último ano do mandato do Lula, ou seja, 2026, seja marcado por uma travessia econômica em más condições com o governo em asfixia financeira. Veja que esse cenário aqui, se for concretizado para 2026, último ano do governo Lula, pelo menos deste governo Lula, né? Se isso aqui acontecer, imagina o contraponto que vai fazer com o último ano do governo Bolsonaro, em 2022, com a economia muito mais equilibrada, um orçamento superavitário, com corte de impostos, crescimento econômico e dívida pública numa trajetória decrescente. Isso estava acontecendo na época lá do governo Bolsonaro, no último ano do mandato dele. Então ele passou uma economia muito bem organizada para o governo Lula, tanto que o crescimento econômico de 2023, que o Lula tanto festejou, deve-se em grande parte ao carrego estatístico vindo do governo Lula, do governo Bolsonaro. Nem é tanto algo que aconteceu em 2023, grande parte veio do governo anterior. Então nós vamos ter o cenário exatamente oposto no ano que vem, ao que tudo indica. Um governo com um orçamento desequilibrado, promessa de superávit, mas ninguém acredita que isso vai acontecer. O governo botou isso lá no orçamento. Ninguém leva a sério. As previsões são de um déficit muito grande para o ano que vem. E o governo vai estar com um orçamento asfixiado. A economia, se seguir do jeito que está, vai apresentar sinais de cansaço ainda mais fortes, algo que pode impactar a arrecadação do governo. As empresas com uma saúde econômica pior, a arrecadação cai, o orçamento fica ainda mais deficitário. Então veja que é um cenário bastante ruim para quem quer que assuma o mandato lá na frente, né? Inclusive aqui é o segundo ponto constante nessa mensagem do PLDO. É provável que o vencedor da eleição presidencial de 2026, seja o Lula ou qualquer outro, vai receber um governo ao quebrado, com escassez de dinheiro para se manter funcionando desde o início do mandato. E sim, 2027 vai ser um ano muito desafiador, porque as despesas discricionárias, aquelas que o governo pode
pensar o que fazer e direcionar para investimentos, para programas assistencialistas e coisas do tipo, essas despesas vão ser praticamente inexistentes. O orçamento estará totalmente comprometido só com os gastos obrigatórios, o que é um grande problema, sem sombra de dúvidas. Mas não para por aí, né, meu amigo? Problema 3.3. O próximo governo, qualquer que seja, estará condicionado pela necessidade de aumentos expressivos na arrecadação ou duro ajustes nas despesas sob risco de colapso. Ou seja, vai ter que revisar a questão fiscal completamente, seja aumentando as receitas, afogando ainda mais a população brasileira que não aguenta pagar impostos. E se isso aqui acontecer, tentativa de aumento de arrecadação, a curva de Laffer vai mostrar a sua face mais uma vez aqui no Brasil, coisa que já aconteceu várias vezes. Por outro lado, o governo vai ter que fazer um duro ajuste nas despesas. Se for o governo Lula, não vai fazer isso aqui. Isso não vai acontecer. Porque o governo Lula acabou com o ajuste nas despesas que tinha acontecido nos governos anteriores, que é o teto fiscal, o teto de gastos. O governo acabou com isso e criou um arcabouço fiscal que é completamente insustentável, como os números nos mostram. Então, ajuste de despesas só vai acontecer com outro governo. Se for o Lula, não vai acontecer. Então, já tire por aí que qualquer candidato de direita vai ter que entrar nessa história aqui. As claras, vai ter que falar as claras, que vai ter que fazer ajuste fiscal. E por que ele não pode enganar o eleitor? Poderia enganar, falar que não, vai seguir os mesmos padrões aí e tudo mais, e fazer, depois da eleição, agir dessa forma aqui, né? O problema é que ele precisa, quem fizer isso aqui, precisa de apoio popular para sustentar uma reforma nesse sentido. E só vai ter o apoio popular se mandar a real, que é o que está acontecendo na Argentina. Por que o Milei consegue ainda manter uma alta taxa de popularidade, mesmo tendo feito uma série de reformas estruturantes que estão custando caro na Argentina? Porque ele falou exatamente o que ele ia fazer, ganhou um voto de confiança do povo e tem agido dessa forma. O povo entende que ele não é um estelionatário político. Ele é realmente um cara que está tentando resolver o problema econômico do país. Então é necessário, aqui no Brasil também, jogar limpo com o povo, né? Principalmente se estivermos com uma economia depauperada lá em 2026, na época das eleições. Vai ser mais fácil convencer as pessoas da necessidade de fazer um ajuste fiscal de fato, né? Além do que, também o próximo presidente vai enfrentar grandes pressões por mudanças nas políticas públicas de forma geral, especificamente na política previdenciária, meu amigo. Pois é, o projeto aqui de LDO já mandou a real, falou o seguinte, que haverá necessidade de avaliar a adequação do sistema previdenciário à nova realidade demográfica, ou seja, mais uma reforma previdenciária a caminho. Então vai fazendo as contas aí. O próximo presidente vai ter que fazer uma reforma fiscal, vai ter que fazer uma reforma da Previdência Social e, eventualmente, alguma outra no sentido de desafogar a economia e para ir um pouco além do que reverter o que o governo Lula fez, voltar para a estaca zero. Não, tem que dar um passo adiante justamente para evitar que algo como o Lula assuma a presidência da República. Tem que fazer diferente para evitar cometer os mesmos erros. Chega de gradualismo, chega de diálogo com políticas de esquerda. Isso tem que ser sepultado de uma vez no Brasil para que o Brasil tenha, de fato, alguma chance de prosperar. Mas me diga aí o que você achou da minha análise. Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.